O príncipe apertou os lábios e fechou os olhos, com medo do que a jovem faria. Depois de um tempo, vendo que nada acontecia, abriu um dos olhos para observar. Leila ainda sorria e disse que havia um pedaço de lixo sobre ele. O príncipe ficou corado e tremia, sem saber se era nervoso ou vergonha. Sentiu-se muito chateado, como um fã que arrisca tudo para conseguir o autógrafo da Eda. De repente, o cavaleiro chegou rápido e assustou o príncipe, que perguntou o que ocorria. O homem queria saber o que estava acontecendo entre eles. O príncipe, nada amigável, ficou ainda mais irritado. Mas logo lembrou que o cavaleiro poderia arrumar os equipamentos para Leila. Croto olhou para o príncipe, que explicou que ela também cumpriria uma missão dada por ele. Enquanto a jovem observava o cavaleiro, o príncipe comentou que não se surpreenderia se ela desaparecesse no caminho. O cavaleiro quis saber sobre a missão, pois não confiava nela. O príncipe disse que era melhor confiar no próprio julgamento, já que todos estavam no mesmo barco. A jovem parecia desenvolver uma certa afinidade com o príncipe. Mesmo relutante, ela decidiu aceitar a missão, mas ainda não se sentia confortável. Disse que iria pegar o equipamento pessoalmente, o que deixou os dois homens muito chateados. Os gritos que soltaram ao ver ela sem o manto assustaram parte das pessoas. Depois de tirar o manto, a jovem arrumava os cabelos que estavam soltos. Os dois rapazes coraram e perguntaram o que ela fazia. Ela ignorou-os, enquanto ajustava cada detalhe da roupa. Quando pronta, os jovens continuaram corados e surpresos, assim como outros rapazes que observaram. Ela pegou uma pequena vasilha e começou a passar o conteúdo no rosto. O cheiro era forte e desagradável, tentando enganar o olfato dos inimigos. O cavaleiro tampou o nariz e reclamou que seu nariz ia encolher de tanto fedor. Ela parecia indiferente à confusão ao seu redor, seja pelo cheiro ou pela roupa extravagante. Verificava se os equipamentos estariam à altura da missão. O príncipe pensava que suas preocupações anteriores tinham sido desnecessárias. Ela avisou que já era hora de começar o plano. O príncipe disse que poderia levar alguns soldados, mas ela recusou. Sabia que eles não seguiriam suas ordens, então o príncipe confiou tudo a ela. Com muita agilidade, ela pulou nas águas rapidamente. O príncipe avisou a sua equipe que logo também sairiam e eles se esgueiravam pela mata, tentando não ser percebidos. O vento soprava na direção dos pés grandes, enquanto Leila estava contra o vento, na direção oposta. O príncipe achou um saco, pois não aprendia nada só observando. O cheiro dos intrusos logo chegou ao olfato dos pés grandes. Eles giraram a cabeça para vários lados, procurando a origem do cheiro humano. Um cavaleiro pulou na direção de um dos pés grandes, tentando pegar o inimigo desprevenido. O golpe foi superficial. O príncipe sabia que um ataque surpresa precisava atingir o ponto fraco. O cavaleiro errou o golpe. Deveria ter sido uma estocada. O pé grande furioso contra-atacou, levantando poeira para todos os lados. O cavaleiro conseguiu desviar antes de ser esmagado. O príncipe brilhava os olhos, nunca tendo visto uma luta verdadeira entre NPCs da Chava. Diferente das batalhas que via jogando no PC, o cavaleiro enfrentava um grande problema, com o inimigo furioso bem à sua frente. O grito do pé grande atraiu a atenção dos outros. O príncipe pensou que seria melhor ter atacado com fogo. O jovem cavaleiro chamou a tropa para atacar também. Ele pediu que o cavaleiro tivesse cuidado e esperasse um pouco. Enquanto tentava se juntar ao grupo, dois rapazes bloquearam seu caminho, fazendo a escolta. Thomas e Albo estavam ali. Mais à frente, a luta tomava proporções gigantescas. O cavaleiro não demonstrava medo, nem mesmo dos gigantes. Sem hesitar, lançou um golpe potente contra os pés grandes. O príncipe observou o ataque e viu sua dimensão clarear quilômetros ao redor. Depois de lançar um poder supremo, o rapaz pousou firme no chão. Sua respiração estava ofegante, pois gastara muita energia com aquele ataque enquanto o monstro caía. Os jovens se viraram, olhando para o príncipe, todos orgulhosos. Porém, o príncipe queria que ele ajudasse os outros em vez de ficar parado. Se para ele fora fácil, para os demais estava sendo incrivelmente difícil lidar com aqueles pés grandes. Os outros cavaleiros não tinham a força e vitalidade que Croto demonstrava. O que sobrava para eles era tentar fugir e escapar. Um deles quase não conseguiu.
Se o cavaleiro não chegasse a tempo, aquele soldado estaria seriamente perdido. Depois de salvá-lo, o cavaleiro gritou para que ele pegasse rápido a espada e reagisse depressa. Eles não tinham tempo nem luxo para eliminar os monstros um a um. O lugar estava ficando cada vez mais perigoso, apesar do capitão agir rápido. Os pés grandes eram muitos, e seus soldados não eram tão bem treinados assim, mesmo acertando vários ataques. Não era o suficiente para proteger todos. Aqueles monstros enormes reagiam com força e brutalidade a cada investida. Embora fossem os mais experientes, não esperavam tamanha força, por isso sempre esperavam uma brecha. Quando a brecha surgia, aproveitavam ao máximo com ataques fortes. Sem puxar golpes, o capitão mostrava que estava pronto para lutar de igual para igual com os monstros, criando uma chance para eles. De repente, ele desconfiou de algo errado ao perceber que havia 8 monstros. Agora suspeitava que os outros estivessem de tocaia, prontos para pegá-los desprevenidos. O cavaleiro notou que o que faltava estava indo direto atrás do príncipe. Desesperado, gritava para que os cavaleiros pegassem rápido aquele monstro antes que atacasse o príncipe. Os cavaleiros que protegiam o príncipe pediam para que ele recuasse antes que o monstro atacasse todos. De longe, o capitão teve que agir, lançando um poder potente o suficiente para conter os inimigos. Enquanto isso, o príncipe estava atrás dos guardas, tentando bloquear o poder antes que acertasse. Quando a poeira baixou, o príncipe perguntou se tinham conseguido eliminar os monstros. Mas viram uma mão enorme se estender na direção de um dos cavaleiros para segurá-lo. Infelizmente, aquele cavaleiro não conseguiu fugir e foi arrastado pelo monstro. O protagonista estava com os olhos arregalados, assustado pelo poder de antes e pelo ataque recente. Ele estava apavorado. Ainda restava um cavaleiro para salvá-lo, mas o monstro voltava. O monstro bateu a mão com força no chão, mostrando seu poder. O capitão não estava satisfeito e preparava-se para atacar novamente. O cavaleiro que guardava o príncipe assistia a tudo, esperando que a situação não piorasse. O príncipe chamou o último cavaleiro e pediu que lutasse também, e se continuasse assim, todos seriam dizimados. O cavaleiro disse que não conseguiria segurar por muito mais tempo. Curioso, o príncipe perguntou se alguém iria chegar para salvá-los caso segurasse a barra. Segurou a mão do rapaz e pediu que pensasse com cuidado. Se os soldados caíssem, ele teria que enfrentar os 2 monstros sozinho. E isso o colocaria em perigo ainda maior. O príncipe gritou perguntando se Thomas estava disposto a desafiar as ordens do próprio Lorde. Thomas reverenciou e disse que também era cavaleiro e que seu dever era seguir o comando do Lorde, porém, a partir daquele momento, ele obedeceria sem questionar. O príncipe se tranquilizou ao ver que suas ordens seriam finalmente acatadas. Enquanto avançavam, o príncipe achou que encontrara o lugar. Quando avistou algo à distância, gritou que o encontrara. No chão, próximo ao local onde o príncipe estava, ele conseguiu notar a presença do soldado que fazia sua guarda. Ao se aproximar do cavaleiro, o protagonista gritava para que Albo não desistisse e permanecesse acordado. Avisou que para fazer os primeiros socorros precisaria retirar a armadura e depois deu a ele um líquido. Com bastante cuidado, o príncipe fazia tudo o que estava ao seu alcance. Percebeu um inchaço na região do estômago e imaginou que podia ser uma hemorragia interna grave, por isso ficou profundamente chateado, pois só tinha uma porção de grau baixo, que não seria suficiente. Era preciso encontrar um mago de cura o mais rápido possível, ou teria que usar uma porção de grau intermediário, no mínimo. Ele pedia a Albo que resistisse e ficasse vivo, pois se ausentaria, mas voltaria o mais breve possível. O cavaleiro, de canto de olho, viu tudo que o príncipe fez e percebeu que ele estava se distanciando. Quando o príncipe voltou, foi surpreendido pelos pés grandes com alguns goblins, exatamente como Leila havia previsto. Aquele era o acampamento Gable, o campo de caça dos pés grandes. Além de caçá-los para comer, eram extremamente barulhentos. O príncipe sentiu o estômago revirar ao ver um pé grande se alimentando de um goblin, e chegou a tapar os olhos. Trêmulo e com os punhos cerrados, ele achava que poderia não resistir. Estava com medo. O plano era perfeito, e Leila deveria ter armado a armadilha. Ele sairia ileso. Mas não era um mundo onde ele podia apenas sentar na frente de um monitor e digitar no teclado.
sentia seu coração bater forte e, quando fechava os olhos, lembrava que o cavaleiro albo precisava dele. Por isso começou a dizer coisas para si mesmo, tentando se acalmar, certo de que conseguiria, com cuidado, porém meio desleixado. Saiu de trás da árvore segurando a espada e chamou a atenção do Pé Grande. Disse para aquele animal enorme que aquele seria o dia em que ele pereceria nas mãos de um príncipe. Enquanto dizia isso, o Pé Grande se distraiu e alguém pusou uma corda, liberando a armadilha. Várias flechas de madeira, com pontas levemente afiadas, penetraram na pele grossa do Pé Grande. O monstro sentiu um ardor e gritava não só de dor, mas para alertar os outros. O príncipe estava em cima daquele Pé Grande derrotado, causando uma raiva enorme no seu parceiro, que via tudo. O parceiro se aproximava rapidamente do príncipe, que já estava com os olhos arregalados. Quando o monstro gigante deu um golpe no chão, o protagonista conseguiu se esquivar por pouco. De repente, ele pusou mais uma corda, liberando outras armadilhas para conter aquele monstro feroz. De longe, ouviam-se gritos. Era uma teia de aracne. Se o príncipe vacilasse, a porção de tritão nos espinhos poderia ser acionada. A maioria dos monstros podia ser capturada sem muito problema usando aquela poção, que mascarava o odor corporal. Porém, a poção do tritão tinha um forte efeito anestésico. Por isso o Pé Grande estava imobilizado. Mesmo imobilizado, o protagonista sentia que precisava finalizar. Lou pegou sua espada, ergueu os braços e soltou um grito feroz. Cravou a espada no crânio daquele animal enorme, a ponta atingiu o osso. E aquela sensação. Ele nunca tinha sentido algo assim quando jogava no PC, apenas com teclado e mouse. Embora a sensação fosse boa, era meio nojento. Nunca achara que envolvesse um ato tão hediondo. Ali estava ele tirando a vida de uma criatura viva com suas próprias mãos. Era lamentável e, ao mesmo tempo, um ato detestável. Pensar que lutara de igual para igual com um cavaleiro classe 4. Para seu nível, ele era surpreendentemente fraco. Mas agora o príncipe não tinha tempo a perder, sabia que estava no território Goblin. Estando ali, o príncipe sabia que deveria ser o mais cauteloso possível, pois Goblins eram seres traiçoeiros. Por um descuido, em uma fração de segundos, um dos Goblins se lançou para cima do príncipe, que arregalou os olhos. Ao perceber que não foi atingido, porém outra pessoa se lançou na frente do príncipe, salvando sua vida. O protagonista estava jogado no chão, com apenas algumas escoriações, olhou para trás e viu que o maldito Goblin ainda estava em pé, depois de ter atingido mortalmente alguém. O príncipe olhou para o chão e viu algo que, não se sabe como, conseguiu chegar até ele, sacrificando a própria vida. Com aquela visão do cavaleiro leão no chão, a raiva tomou conta do coração do príncipe Kelix, que partiu imediatamente para cima do Goblin. Ele iria golpeá-lo e desejava tirar a sua vida a qualquer custo, tanto que foi para cima com um golpe furioso. O Goblin não teve tempo para reação. O ódio que o príncipe sentia e todo o tempo em que reprimiu a raiva estavam sendo descontados nos golpes. Porém, ele não foi eliminado, porque os braços do Goblin eram curtos demais. Então o príncipe se afastou um pouco. Ao recuar, notou que o corpo do Goblin era fraco demais e mal conseguia brandir a espada. Porém, o alcance dele era maior devido aos braços longos, e ele deveria combinar o tamanho da espada com os braços. Se fizesse isso, ganharia o dobro de espaço entre eles e seus golpes ficariam mais precisos. Sabia que tinha uma chance de vencer, mesmo com o Goblin se lançando no alto em sua direção. O príncipe apenas segurou firme a espada e a balançou, lançando um ataque frontal na direção do Goblin. Como o protagonista era iniciante nos combates realistas, apenas conseguiu acertar a orelha do Goblin. Com isso, deixou uma brecha para ser atingido, e naquele momento os dois caíram, cada um para um lado. Apesar de achar que seria cortado no ombro, ele conseguiu desviar, porém por pouco. Só o fato de estar vivo já era suficiente para tentar de novo, por isso foi com tudo para cima do Goblin novamente. Dessa vez pretendia conseguir subjugar. Lou conseguiu, com um chute na mão do Goblin, lançar a pequena adaga dele para longe, desarmando-o, e se preparou para finalizar Lou. O ódio era visível em seu olhar, e o Goblin não tinha como se defender. Desta vez, foi atingido com um golpe certeiro no estômago.
Apesar de ter conseguido, agora ele estava extremamente cansado, porém, a figura do Gablion cravado na árvore acalentava o ser dele de alguma maneira. Ao olhar suas mãos, sentia que iria vomitar todo o estômago, devido ao enjoo e ao nojo do cheiro forte. Aquilo definitivamente não era nada parecido com o jogo no qual estava acostumado a jogar, sua vida realmente corria risco. Contudo, uma janela de Status abriu, na frente dele. Exausto, ele tentou ver o que dizia, informava que tinha conseguido derrotar um monstro, parabenizava por utilizar veneno e armadilhas, além de dar recompensas adicionais por ter derrotado um monstro classe D e F dele havia conseguido a primeira batalha e as recompensas adicionais. O nível atual era 8 e passou para 11. Ainda olhando a janela de status, sem acreditar que conseguiu desbloquear o inventário, foi chamado. Era o Cavaleiro Croto, que perguntava se ele estava seguro. O jovem capitão estava cansado, suado e mal. Podia acreditar que seu príncipe tinha feito tais realizações. Eliminar um pé grande e um Gablion sozinho era um feito impressionante. Com isso, resolveu observar por todos os ângulos o príncipe para ver se ele estava machucado. O príncipe perguntou como ele havia saído dali. O capitão contou que, infelizmente, depois de eliminar 2 deles, os outros recuaram. Ouvindo que foi sorte, o príncipe pensou que não era isso. O plano de Layla tinha sido um sucesso. Foi então que o príncipe contou que o soldado caído queria que o capitão ajudasse a procurar Lou. O capitão apontou para uma localização, dizendo que o cavaleiro estava por ali. Mas, quando o príncipe olhou, seus olhos eram de pura agonia. É claro que o protagonista não era ingênuo para imaginar que, em uma guerra, ninguém sairia ileso. Mas nunca imaginou que teria que pedir desculpas para alguém que não estava mais vivo. Se desculpou com o soldado, pois achava que, se não tivesse sido tão descuidado, ele ainda teria alguma chance. Os outros soldados, inclusive o capitão, puderam sentir a tristeza genuína que o príncipe estava sentindo. Muito triste. Croto falou para o protagonista que a culpa não era dele, porém ele se foi com uma morte honrosa. Todos tiveram que lidar com um príncipe chateado, que gritava com todos e dizia para que ele deixasse de ser ridículo. Bravo dizia que não existia morte honrosa, morte era morte e ponto final. O capitão dos cavaleiros se calou, pensando que era a primeira vez que o príncipe perdia um subordinado, então era compreensível. Ele ficou ali naquele estado de dor e lamentação por muito tempo, até que os outros tiveram que cuidar das vítimas e retirá-las dali. Foi quando o príncipe perguntou qual era a situação do lado dele. Quando ele falou que tinha 3 mortos e um ferido, completou dizendo que, nas circunstâncias, o dano foi leve. Aquele príncipe estava quase sem reação, achava que a falha fora dele. Pensava consigo que, se tivesse usado seu conhecimento no plano, ninguém teria morrido, ele mesmo só sobreviveu, por causa das armadilhas que Layla arrumou. Também porque Albo deu sua vida para proteger Lou. Só pensar nisso doía. Ele apertou seus punhos e gritou o mais alto que pôde. Vê-lo naquela maneira, como ouviu os corações dos cavaleiros, mostrava que ele estava verdadeiramente sentindo a perda. Entre lágrimas e gritos, o príncipe perguntou o que deveriam fazer com os corpos daqueles que tinham caído em batalha. O jovem capitão disse que a situação não era muito crítica e que recuperariam os corpos. O príncipe disse que entendia e ordenou que fizessem isso. Depois de receber a ordem, o capitão repassou para os seus soldados e, quando se virou para eles, se assustou. Os bravos cavaleiros estavam tensos e chorosos, pensando que o príncipe era gentil demais. Agora todos tinham a intenção real de proteger o príncipe Calyx, a qualquer custo. O capitão viu que a expressão de todos os seus cavaleiros havia mudado. E, ao olhar para trás e ver o príncipe, sabia que ele tinha conseguido conquistar o coração de todos. Porém, o príncipe já estava longe na carruagem, cuidando dos cavaleiros que não resistiram. Depois, o capitão se aproximou dele e avisou que todos os corpos tinham sido tratados com porções de preservação. Os preparativos estavam completos. Todos sairiam ao sinal dele. Ao se virar e ver todos os cavaleiros, o príncipe notou que até o jeito com que olhavam havia mudado. Sabia que aquela era a hora de parar de se sentir culpado e que deveria dar aos soldados esperança para o futuro.
Ele disse que todos foram bem-sucedidos na batalha contra o Sasquatch e que marchariam em direção ao destino e falou que quem estivesse saudável não deveria se descuidar dos feridos e nunca abandonar os camaradas. Depois perguntou se todos tinham entendido. Todos fizeram a posição de reverência e gritaram sim, meu lord. Contudo, 1 hora atrás, Layla estava passando por aquela área. Ela quase foi devorada por um pé grande e teve que contar com a sorte para não perecer contudo. Era ágil e habilidosa, uma mercenária treinada para ataques furtivos. Conseguiu se desvencilhar com certa facilidade daquele pé grande, apesar dele tentar com todas as forças eliminar. Lá, a jovem persistia com seus movimentos quase acrobáticos. Pensando que deveria ser a mais rápida com isso, foi arrumando cada armadilha, pensando no bem-estar do príncipe e dos outros cavaleiros. Quando era atacada e incomodada por aquele pé grande, em certo momento precisou eliminá-lo, já que ele havia mordido a isca, um deles estava contido. Agora precisava agir e arrumar as outras armadilhas. Porém, aquele pé grande era resistente, e ainda tinha força e vitalidade em seu corpo, assim ele arrancou as 2 árvores, deixando Layla em um perigo assombroso.